Eu me propus a trazer aqui alguns modelos agroecológicos para que a gente pudesse pensar a forma de cultivo, pensar e repensar, não é? E hoje nós vamos falar sobre permacultura, que não é propriamente um modelo agroecológico. É muito mais do que isso. A permacultura, para mim, ela é um estilo de vida. A permacultura ela foi criada, não é? Por o senhor David Homelgreen e pelo senhor Bill Morrison, na Austrália, nos anos 70. E teve o seu primeiro livro, chamado Permacultura 1, focado dentro dos modelos agroecológicos. De como recuperar a terra, de como cultivar de maneira orgânica e todos esses detalhes que a gente já sabe que estão envolvidos com a agricultura. Porém, a permacultura, ela vai para outros caminhos muito mais interessantes e muito mais profundos, que ultrapassam aí o cultivo alimentar. Como, por exemplo, as bioconstruções, como o reaproveitamento das águas sujas, as fossas. Fala-se muito na permacultura de design de permacultura, que é uma palavra que às vezes eu acho que pode causar uma certa confusão, porque é uma palavra em inglês e a gente acha que o design é uma coisa muito pomposa, mas aqui na permacultura a palavra é usada de uma maneira mais simples, porque o design, o que é? É um projeto, é realmente um desenho, não é? É esse planejamento do espaço, né? Porque é disso que a permacultura fala, sobre assentamentos humanos sustentáveis. Como a gente ocupa um espaço, constrói uma casa, cultiva o nosso alimento, cuida dos nossos animais e das pessoas que estão ao nosso redor de maneira realmente ética, integrada, né? Eu acho que a permacultura é um pacote muito amplo e existe um manual, não é, para esse pacote amplo, que é maravilhoso, como a gente pode olhar para exemplos e identificar o que eu posso trazer para a esfera privada, para a minha vida, não é? O que eu posso trazer disso para mim? A permacultura ela iniciou-se dentro de um formato rural, dentro de um formato do campo, e hoje ela já tem práticas e desdobramentos maravilhosos urbanos, né? Como você construir uma horta urbana, não é, comunitária, como você cuidar das pessoas do seu bairro, como é que você se empodera e como você cuida da sua vida de uma maneira realmente íntegra, né? A permacultura ele é um convite para você repensar a sua vida, não é? Como é que eu tô lidando com isso, né? Quando a gente para e pensa que se a gente fosse consumir tudo que é realmente necessário para a gente não tinha excessos, né? A gente não tinha excedentes de porcarias, não é? Não tínhamos tanto lixo. Acho que a permacultura ela é um direcionamento para uma vida mais sustentável e ela tem um encaminhamento muito interessante, porque tem grupos de pessoas que se ajudam, né? Os permacultores eles têm uma questão naturalmente muito solidárias, né? E muito de partilha, de compartilhar conhecimento. Eu brinco que a permacultura foi criada por dois homens, em que um ficou em campo, ficou no campo mesmo, a testar toda a sua experiência e ampliar as capacidades que ele tinha de trazer a informação, e outro foi para o mundo, né, viralizar, não é, essa informação, e deu certo, né? Eu acho que os modelos de permacultura, as ecovilas, elas têm ganhado muita força. A gente está numa época pandêmica e eu acho que associado a esse momento que estamos a viver, esse convite ele vem bem a calhar, de repensarmos algumas questões de consumo mesmo, né? E questões éticas ligadas à nossa vida. Um sonho, um desejo é que os ensinamentos de permacultura estivessem nas escolas. Por quê? Que loucura! Agora vamos falar sobre permacultura na escola. Mas pensem que a permacultura ele é um conhecimento transversal, né? Uma pessoa que entende de permacultura, ela entende de agricultura, entende de arquitetura e matemática, entende de biologia, botânica, não é? Ela consegue identificar como o ambiente dela está e como ela pode melhorar, como é que a mão dela pode melhorar aquele ambiente. E a gente não está falando só de agricultura. A agricultura é um ponto fundamental, porque produzir alimentos é revolucionário, né? Eu acho que uma das coisas mais revolucionárias que a gente pode fazer é produzir o nosso próprio alimento. E a permacultura ela dá esses passos, ela ensina esse tipo de cultivo, mas ela ainda amplia para outras questões, principalmente as questões de energias renováveis. Uma das coisas que nos ajuda a pensar
essa organização que a permacultura traz é a flor da permacultura. Vou colocar aqui e assim a gente pode ter uma visão ampla do que é esta flor. E todas as potências éticas que ela nos convida a pensar. São 3 princípios super simples. Cuidar das pessoas e dos animais, cuidar da terra e a partilha justa de excedentes. A permacultura, ela nos convida a perguntas muito básicas, né? Como desde de onde vem a água que sai da minha torneira, né? Para onde vai o meu esgoto, né? Como foi construída essa casa, né? Que materiais foram usados, quem construiu essa casa, qual foi o modelo de construção, né? Da onde vem a energia elétrica, né? Como eu posso gerar energia de uma maneira mais sustentável. Então acho que a permacultura é um pacote, né? É um convite. A palavra convite eu já usei aqui, mas eu sei que é uma palavra que pode fazer sentido, não é? Para a gente pensar, identificar o que é que podemos melhorar na nossa vida. Então falamos um pouco sobre permacultura, a minha ousadia de falar em permacultura em tão pouco tempo. Mas é isso, é só deixar um cheirinho, deixar a curiosidade em vocês para identificarem que é possível mudarmos a nossa vida para melhor. Ou seja, dentro da nossa esfera privada, como a gente pode melhorar a nossa passagem por esse planeta de uma maneira mais interessante, né? Então, se vocês gostaram, já sabem, partilhem, enviem para os amigos, subscrevam o canal. E é isso. Obrigada.